mais um Papo Reto com a Cris Bortoncello e hoje nós estamos fazendo um fechamento com chave de ouro para falar sobre desenvolvimento de habilidades na vida materna, a parte 2. E hoje, mais uma vez, com a convidada super mega ultra especial, a psicóloga Mariana Benchaia. Oi, lindona! Boa noite! Boa noite, tudo bem, Cris? Tudo, amada. Que bom estar aqui Que bom. na nossa última etapa, né, dessas lives que a gente está organizando. Muito bom. Acho que é importante dizer, né, Mari, que o intuito dessas lives é deixar material de conteúdo para que as mães possam se sentir acolhidas, amparadas. A gente sabe que é muito difícil para as mães encontrar, muitas vezes, um lugar de acolhimento para trazer a sua dor, o seu sofrimento, as suas dificuldades, e a gente quer muito poder deixar aí um material, né? Durante todo esse mês, eu venho postando nas minhas redes, a Mari vem postando nas redes dela. Sejam todos muito bem-vindos. Curtam ali coraçãozinho para que mais pessoas possam receber que a gente está ao vivo agora, para que possam participar conosco também com perguntas importantes. Essa live vai ficar salva 48 horas aqui no meu Instagram e depois ela vai para o meu canal do YouTube, também vai para a página da Mari também, né, Mari? E antes da gente começar, a gente está hoje no Peito e na Raça, não é mesmo? Estamos. Estamos. E deixa eu já falar de antemão, eu e a Mari estamos muito, muito mobilizadas, muito desreguladas hoje, e a gente conversou bastante sobre isso e resolveu não cancelar a live e fazer essa live. Então, talvez a gente se emocione com algumas coisas e isso faz parte, inclusive, né, do lugar que a gente ocupa como mulher e como mãe e como filha também, né? E tá tudo bem, porque a gente também sabe que essa é a realidade da maioria das mulheres, né? Que faz e exerce esse papel da maternagem, né, Mari? Isso. E acho que apesar, né, das crises ou de situações de sofrimento que a gente vem a viver, ou dessa desregulação que a gente sente, a gente queria trazer também essa ideia de que existe um lugar de possibilidade de seguir fazendo as coisas, seguir vivendo o que tem que ser vivido, apesar de crises, né, nas nossas vidas. E a gente está vivendo isso, né, há um tempo, e então a gente também quer conversar sobre isso, né? Eu, principalmente, enfim, vivendo já há algum tempo, e a Cris também passou por situações difíceis aí desde o final de semana, desde sexta-feira. Então a gente quer compartilhar também um pouco sobre isso, porque o tema mesmo da nossa live hoje é falar desses momentos de maior vulnerabilidade emocional que todos passamos, inclusive trazendo a natureza de viver, né? A gente vive dores emocionais durante a nossa jornada, né, das nossas vidas. E a gente poder ter esse controle também, né, de lidar com essas situações intensas é importante. Esse é o tema também da gente estar aqui falando hoje nessa última live desse grupo de habilidades, né, também importantes nessas circunstâncias. E a gente falou muito, né? A gente conversou no WhatsApp, eu e a Mari, sobre as nossas dificuldades. A Mari teve uma perda muito importante nesse final de semana, que é uma coisa muito difícil para todos, assim. E eu passei por muitas situações também de estresse e de vulnerabilidade. A gente se emocionou bastante. E a gente sabe que no dia a dia de todos nós, mulheres, mães, a gente vive constantemente situações difíceis, seja com os nossos filhos, seja com os nossos pais, seja com as nossas relações de trabalho. E a gente precisa, às vezes, conseguir buscar o eixo para tentar voltar, seguindo em frente da melhor maneira possível.
E hoje a gente quer trocar um pouquinho isso falando sobre 2 habilidades importantes que a gente vai ensinar no nosso curso, né, Mari? Isso. Que são 18 encontros, uma vez por semana, todas as terças-feiras, das 16 às 17h30. É um grupo que vai estar sendo liderado pela Mari e por mim. A gente vai ficar se trocando de papéis o tempo todo, né? Nós somos do mesmo time de consultoria e temos um time que nos dá suporte também para esse acolhimento, que é super importante. Então, quem for fazer o curso, né? Eu chamo de curso, mas é treino de habilidades, né? Mas para que as pessoas possam entender um pouco, assim, vai ter muito material teórico e prático. As mães vão ter a oportunidade de vivenciar na prática essas coisas que a gente está trazendo aqui. Obviamente, a gente fez uma live por semana, a gente não consegue aprofundar todas as habilidades e trazer com detalhamento. Então, quem participar desse momento com a gente, desses 18 encontros, vão ter a oportunidade de vivenciar e, através dessa experiência, se melhorar em termos de habilidade, né, Mari? Isso, em termos de habilidades e de regulação emocional, né? Que eu acho que é o ponto principal, né? Muito bem. E eu acho que a gente pode começar, Mari, quem sabe falando, então, porque hoje nós vamos falar sobre a efetividade interpessoal, né? Eu, às vezes, uso efetividade interpessoal, às vezes eu falo em eficácia interpessoal, né? Mas é a gente se sentir efetivo. E vamos também falar das situações de crise, da tolerância ao mal-estar. Mas podemos começar falando sobre a efetividade interpessoal, né, Mari? Pode ser. Acho que sim. Então, tá. Vai lá. Pode falar. Toca a ficha. Tá. Então, na verdade, esse grupo, né, de habilidades, né, de efetividade interpessoal, uma das coisas que eu gosto muito de trazer é que essa experiência de ser efetivo, né, envolve nas relações interpessoais, envolve a gente também falar de o que a gente prioriza, né, o que a gente dá prioridade nas nossas relações, em que, às vezes, o que a gente vai precisar priorizar é essa sensação de ser efetivo, alcançar um objetivo numa determinada interação, né? Então, eu quero pedir algo para alguém e essa é a minha prioridade, né? Às vezes, eu quero ser, na verdade, validante com alguém, ser gentil com alguém, cuidando de uma prioridade que é a relação, né, com essa pessoa, e o objetivo que eu quero pedir e tal é mais secundário, por exemplo. E às vezes a gente tem uma prioridade que é o nosso autorrespeito, né, que é aquilo que é importante para mim, como eu quero me sentir depois de ter uma interação com alguém. Então, sempre que a gente vai falar desse grupo, né, de habilidades da terapia comportamental dialética, que é da eficácia interpessoal, a efetividade interpessoal, é falar sobre esse eleger prioridades, como se a gente estivesse equilibrando pratinhos, né, ou equilibrando bolinhas de tênis numa determinada interação, numa determinada relação. Porque é isso, né? Quando eu tô, por exemplo, interagindo com alguém que tá me dando pitacos, às vezes, na minha maternidade, trazendo coisas sobre... Ah, Mariana, mas eu acho que tu devia parar de amamentar. Essa criança tá muito grande, já chega de dar mamar. Ou, eu acho que tu deveria alimentar ela de um outro jeito. Ou que tu deveria botar na escola, ou qualquer coisa. E isso fere o meu autorrespeito, por exemplo. Eu não gosto disso, né? Ou eu quero, por exemplo, fazer um pedido para que a pessoa pare de falar sobre isso. Eu vou eleger dentro desse equilíbrio, né, de pratinhos ou das bolinhas de tênis, né, num malabarismo, o que é prioridade naquele momento. Às vezes a minha prioridade vai ser, olha só, fulana, tu tá me dizendo uma coisa que pra mim não faz sentido, isso me incomoda. E eu gostaria que tu não falasse mais sobre isso comigo. Ou ainda,
tu tem razão. Se é uma relação muito importante, muito valiosa, eu posso até dar validade, né, para o que a pessoa está dizendo, mas ainda com gentileza, com interesse, né, querer também interagir naquele momento. Depende de como é aquela relação, aquela interação para mim. Então, a gente falar dessas habilidades, né, compete a gente também saber identificar como a gente quer se sentir naquele momento. Saber identificar e saber se comunicar, né, Mari? E aí eu gosto de histórias, eu vou contar uma historinha rápida, né, que me veio à mente enquanto tu falava, nem tinha me preparado para falar isso. Eu ganhei Nenê, meu primeiro filho, e em seguida uma outra criança nasceu, que eu não vou entrar em detalhes. Mas eu tinha muito leite, meu leite jorrava, e essa mãe não tinha leite. O que a família decidiu? Que essa mãe ia dar o filho para que eu amamentasse. E aí essa mãe chegou para mim e disse, querem que isso e isso e que tu amamente. E aí eu olhei para ela e disse, olha para mim, que eu quero te dizer uma coisa. E se tu quiseres que eu amamente teu filho, eu vou ter o maior prazer em amamentar. Desde que isso para ti seja confortável. O filho é teu e é melhor que ele beba, né? Que ele tome uma mamadeira feliz contigo, que tu esteja feliz, do que ele amamente no meu peito, se não for do teu agrado. E foi tão importante, tão significativo ela entender, né? Que ela tinha o acolhimento caso ela quisesse, mas que ela tinha o direito, como mãe, de decidir se ela queria ou não, deu o suporte necessário para que ela pudesse dizer não, eu prefiro dar a mamadeira. Porque também poderia ter acontecido o contrário, né, Mari? Foi uma situação de pressão, como se eu também não pudesse dizer não naquele momento. Claro. Foi uma situação invasiva para as duas partes, né? E a gente conseguiu se comunicar de forma efetiva e a família daí conseguiu, não sei se aceitar, mas compreender que havia um espaço, um limite ali importante, onde a mãe era a pessoa mais importante para tomar essa decisão. Sim, exatamente. E aí é isso, interessante tu ter trazido esse papel assim da comunicação, né? Mas é isso, primeiro a gente identifica, né? A gente sente e aí a gente comunica, né? Pudesse ter, nessa situação que tu trouxe, acontecido de eu querer de fato agradar a família, né? Trazer essa impressão de que talvez eles estejam certos e tal, e eu não consegui identificar o que estava sendo desconfortável para mim, por exemplo. E por que a gente fala muito dessa questão das interações na relação, das relações com as pessoas dentro desse grupo de habilidades? É porque a gente precisa lembrar e entender que as interações também nos desregulam emocionalmente. Então, por que é tão importante trabalhar a efetividade interpessoal? Porque muitas vezes o que a gente precisa fazer é dar um limite, né? Nesse exemplo que a gente está dando. E isso vai nos ajudar a regular as nossas emoções, né? Então, eu, por exemplo, vivia isso em relação a pitacos no planejamento do meu parto da segunda filha, que foi um parto domiciliar. Então, as pessoas que me viam, né, ou que me conheciam, tinham intimidade comigo, diziam, mas Mariana, tu é louca. Como é que tu vai ter uma filha na tua casa? E se acontece alguma coisa? Eu não faria isso jamais, né? E aí o que eu sempre trazia para as pessoas era, tá bem, essa é a tua opinião, ok? Que bom que temos opiniões, né? Mas a vida é minha. Eu decido o que eu quero, né?
nessas circunstâncias. Então eu colocava um limite muito real, assim, de que a tua opinião é tua opinião, mas quem faz as coisas, toma as decisões para mim, a vida sou eu, né? A vida é minha. E é interessante isso que tu fala, Mari, porque se eu soubesse disso, provavelmente eu seria uma pessoa a te dar o pitaco. Porque o meu medo de que algo de ruim acontecesse talvez fosse tão maior que eu não conseguiria ter controle de não te dizer nada. E por que eu tô falando isso? Porque quando as pessoas vêm dar o pitaco, não significa que elas estão fazendo por mal. Exato. Emoções nessas pessoas que para elas faz muito sentido ligar esse botão de alerta para te dizer perigo, cuidado. Eu acho que eu ia ser essa pessoa. Exatamente. Né? Mas é mesmo? Tu quer mesmo fazer isso? Tu tem certeza, né? Exatamente. É. A Renata comentando, eu seria a pessoa que falaria também. Exatamente. Tá aqui, show demais. Essa doutora Cris papo reto mesmo. Mas é verdade, porque a gente é emoção e pensamento o tempo todo. E nós somos criados dentro de um sistema familiar e as nossas crenças nos guiam. Então, se eu tenho lá na minha história do passado alguma coisa de que o medo me acompanha muito, provavelmente eu vou dar pitaco na vida de alguém, que não significa que seja com uma intenção ruim, às vezes é um cuidado. E é tão significativo, né, Mari? Quando tu escuta o que a pessoa traz, acolhe, mas traz para dentro de ti e diz, não, mas eu já tomei os cuidados, eu já pesquisei, eu já me instruí. Me informei, eu já sei que eu preciso, né? E aí, isso aqui é uma coisa importante dessa interação que a gente está falando, né, Cris? Se eu estou certa do que eu sinto, do que eu quero, eu preciso aprender, às vezes, a comunicar isso para as pessoas sem necessariamente ser ofensiva, sem mandar a pessoa, porque eu já falei aqui em outras lives, e quem me conhece sabe, eu já sou mais raivosa. Eu dou respostas mais assim, tipo, jogo um meio do palavrão às vezes pra pessoa, né? Eu não vou dizer o palavrão aqui, mas é isso, a vontade que eu tenho às vezes é essa. E dependendo se a pessoa é íntima minha, eu já falo mesmo. Então, não precisa ser assim, né? A gente pode dizer, olha, eu respeito a tua opinião. Que bom, eu diria pra ti, né, Cris, se tu tivesse me dado um pitaco desse. É mesmo, Cris? Puxa, eu penso diferente. E aí, sabe, já até poderia te explicar quais seriam as minhas razões para não ter um parto hospitalar. Enfim, a gente já ia poder compartilhar aí alguma coisa. E eu talvez quisesse, se eu quisesse aí também estar interessada no cuidado com a nossa relação, eu também já te perguntaria, é mesmo, por que tu tá me dizendo isso? Tem alguma razão para tu, né, me dizer isso? Aí tu talvez dissesse, ai, Mari, é sim, porque eu teria medo, ou porque é muito arriscado, ou porque eu já ouvi falar. Exato, e a gente poderia conversar sobre isso. Porque daí eu ia poder, inclusive, te dizer que o medo maior é no hospital, por essa razão, né? Enfim. E a gente ia estar cuidando dessa interação, dessa comunicação assertiva e efetiva, sem que eu ficasse inundada numa raiva, né? Do tipo, Cris, né? Não te mete na minha vida. Engolindo, né, Mari? Engolindo. Exatamente. Né? Exatamente. Quantas pessoas têm essa bola, né? Pela dificuldade de dizer não, pela dificuldade de acolher o que o outro traz e mesmo assim voltar para o seu eixo e fazer respeitar a sua necessidade emocional, que é tão importante e tão significativa na vida da gente. Quantos de nós somos criados dentro do autossacrifício? E o quanto isso atrapalha e interfere a vida da gente. Vocês estão conseguindo escutar, gente? Eu não sei se sou eu que estou trancando ou se é a Mari. Alguém escreve aí para mim, que daí eu vou seguindo. Não quero que essa live trave de jeito nenhum. Ninguém está escrevendo. Estou com dúvida se sou eu que estou travando. Deixa eu
Entrou alguém. Então, conseguindo escutar direitinho aí, gente? Senão, vou mexer na minha internet aqui. Travou. A Mari que travou. Eu não travei. Tá trancado. Só o da Mari ou o meu também? A Mari. Tá. Então, a Mari, vamos aguardar ela entrar. Enquanto isso, a Mari saiu. Daqui a pouco ela entra. Bom, gente, então assim, dando seguimento, daqui a pouco a Mari entra. É tão significativo e importante a gente desenvolver essas habilidades de efetividade interpessoal, porque aí a gente consegue comunicar para o outro aquilo que é significativo para a gente. Então, a gente estava falando ali, né, dentro das habilidades de efetividade interpessoal, né, é importante que a gente saiba se expressar de forma clara, precisa. Isso é muito significativo. Então, enquanto a Mari não entra, eu vou trazer uma historinha para vocês que eu usei esse final de semana, que foi muito significativa em termos de efetividade interpessoal. Teve aqui no Rio Grande do Sul, um ciclone que atingiu muitas cidades. E os meus pais estavam numa das cidades mais atingidas. Durante toda... Isso aconteceu na quinta de noite, na sexta-feira a gente ficou, né, tentando contato com os nossos pais, não conseguíamos de jeito nenhum, foi ficando tenso ao longo do dia. Eu pensava, não, mas a casa deles é alta, não vai entrar água, eles estão bem, tá tudo certo. O dia foi passando, o dia foi passando. E aí, à noite, eu comecei a ficar apavorada. E o meu marido disse para mim o seguinte, Cris, vamos jantar na casa de um cunhado nosso, não fica em casa, tu vai ficar pensando, vai ficar nervosa. E eu não queria sair de casa, mas ao mesmo tempo pensei, é verdade, é melhor eu me ocupar a mente para não ficar pensando nisso, não tem nada que eu possa fazer. Já tínhamos tentado contato com os vizinhos, com farmácia, com o mercado, com tudo, e não tínhamos contato de nada. Já tínhamos entrado em contato com a Defesa Civil, e a Defesa Civil falou que tinha caído todas as pontes, que não tinha acesso, e que eles iam tentar uma subida por cima do morro de moto para tentar ver como é que as pessoas estavam. E o terreno dos meus pais tem um arroio que passa no terreno deles, e esse arroio provavelmente tinha enchido pela enxurrada, e o medo era muito grande, os meus pais são muito idosos, e aquilo foi tomando conta de mim. Fui para o jantar, e lá no jantar, a cada tanto, as lágrimas escorriam, e assim, eu fui criada... Mari tá entrando. Eu fui criada para engolir o choro, né? Então, é muito difícil para mim me conectar. Oi, Mari, tu trancou? Eu tô contando aqui. Oi, tô contando a minha história aqui. Internet. Tô contando a minha história da minha efetividade interpessoal no final de semana. Tá. E aí eu tava lá na casa dos meus cunhados, e aí eu fiquei, né, as lágrimas escorrendo, e eu pensei, eu vou fazer uma foto do churrasco e vou postar no meu story. Aí fui lá e fiz um videozinho rápido e postei no meu story. Aí a Mari chamou no WhatsApp, no nosso grupo de consultoria, e trouxe uma notícia ruim que ela estava passando na vida dela. Eu fiquei muito mobilizada, e aí chorei mais, e aí eu respirei e falei, agora eu vou tirar uma foto de mim com uma taça da espumante e vou postar no story. E aí eu fui lá e postei. E cada vez que eu chorava, vinha alguém e dizia, tá tudo bem, fica tranquila, não precisa, vai estar tudo bem, claro, com certeza, estão bem. Obviamente, as pessoas queriam me acalmar, obviamente, as pessoas se desorganizaram com o meu choro. E aí, bom, passamos a noite, e eu continuei com as coisas sem resposta sobre a saúde deles, sobre se eles estavam vivos, se estavam mortos, o que tinha acontecido. E eu fui ter notícias deles no dia seguinte, mais para tarde. E aí, quando eu soube que tinham conseguido passar um grupo de jipeiros lá e que eles estavam bem, que eles não tinham morrido, né? Eu respirei, e o meu marido disse para mim, agora eu vou abrir uma taça de espumante para ti, para comemorar a vida dos teus pais.
E eu peguei aquela taça e me deu muita vontade de fazer um vídeo. E eu fiz um vídeo naquela hora e fiz um brinde à vida dos meus pais. E falei assim, brevemente, o que tinha acontecido, que eu estava feliz, que o grupo de jipeiros tinha passado lá, eles estavam vivos. E que assim que desse, que eu conseguisse passar pela estrada, porque estava tudo obstruído, eu ia lá buscar eles para resgatar. E postei no meu story. E em seguida que eu postei no meu story, eu recebi um direct de uma pessoa muito próxima a mim, e me dizendo o seguinte: Cris, esse story que tu postou agora não combina com o teu story anterior. E aí eu voltei para olhar o meu story anterior. E o story anterior era eu com a taça na mão. Então, o que fica subentendido? Cris, como é que tu diz que tu estava sofrendo se tu postou uma foto com uma taça de espumante na mão? E na hora eu respirei. Foi como um soco no meu estômago, né? Eu respirei e eu escrevi exatamente isso. É exatamente isso. Porque eu lido, eu, Cristiane, cada um tem o seu jeito de lidar com as emoções, eu lido desta forma, enfrentando, usando a ação oposta, que a gente falou das habilidades na semana passada, né? E eu achei que postando aquela taça, aquilo ia me ajudar de alguma forma a modificar a minha emoção, já que eu não tinha nada que eu pudesse fazer. E aí a pessoa disse, não fica chateada comigo, não fica brava comigo, eu só achei que era importante te dizer. Então eu disse, olha, não tem problema nenhum, eu lido com as minhas emoções desta forma. E inclusive eu quero falar sobre isso na live de terça-feira. Sobre cada um de nós, como é que a gente lida com as nossas emoções. Como é que a gente consegue fazer. E aí, né, às vezes, a gente tá num enterro, por exemplo, e tem uma pessoa chorando muito e tem uma outra pessoa que não derrama uma lágrima. Quem somos nós para dizer quem sofre e quem não sofre, por que sofre e por que não sofre? Sim. E nas questões maternas que a gente vive, cada mãe tem o seu jeito de mostrar o seu descontentamento, a sua dor, a sua ansiedade, a sua raiva, o seu medo, né, Mari? E como é difícil, às vezes, as pessoas compreenderem que a gente não tem como ler qual é a intenção do outro, o que o outro está sentindo. Faz sentido, Mari? Total, total. Nossa, faz muito sentido. Eu perdi boa parte da tua explicação inicial, mas eu peguei o contexto agora e aí acho que cabe também a minha... né, Mari? Eu tinha te pincelado. A história eu sabia, né? só não tinha visto agora o que tu estava falando no início, mas essa relação assim do sentir, do que a gente faz com o que a gente sente, né? Se isso é intencional, se isso é uma forma da gente regular, às vezes, as nossas emoções, né? Talvez para não sentir, e não importa, né? Que seja para não sentir, que seja para regular, que seja, né? Todos estamos fazendo o melhor em todos os momentos, né? Das nossas vidas. Então, me espelhou muito, ressoou muito aqui o que tu tá trazendo, Cris, porque a minha história, né, desse final de semana é de que a minha mãe faleceu no sábado, né, na madrugada. E ela já vinha muito doente, né, ela já estava adoecida, sempre trazia a temática nas nossas reuniões de consultoria, em todos os momentos que eu falava sobre isso eu chorava, então isso já é um processamento aí, né, dessa perda mesmo antes dela morrer, dela vir a falecer. A gente já sabia que nos últimos dias ela estava muito doente, né, e já vinha a óbito, porque a gente já tinha escolhido pelos cuidados paliativos, né? Pela forma de cuidado mais digno nesse fim de vida. Então, as coisas já estavam acontecendo, se encaminhando dessa forma. E tem uma questão importante, é que eu imaginei, de fato, que depois da morte dela, eu ia com certeza ficar, no mínimo, uma semana sem atender, sem falar com ninguém, porque eu não ia me sentir bem. Ia ser ruim não poder ter a oportunidade de sentir toda a tristeza que eu ia sentir, porque eu imaginei que eu ia ficar muito mal. E espantosamente, eu não estou me sentindo muito mal. Eu estou mal, eu não estou assim, os melhores dias da minha vida. Não se trata disso.
Mas eu também não estou indisposta. Eu não estou me sentindo com vontade, por exemplo, de não trabalhar, de não fazer a live, por exemplo, né? Que foi o que nós conversamos aqui. Eu sinto que talvez esse momento vai chegar, mas não é esse momento que eu estou vivendo agora. Até porque tem toda uma questão, né? Os meus irmãos, tenho 2 irmãos que moram fora daqui do Rio Grande do Sul. Um mora em São Paulo e outro no Rio. Então, eles vieram para cá imediatamente. A gente está muito perto do meu pai, né? Nós estamos muito perto uns dos outros. Nós somos uma família extrovertida. Então, a gente riu e gargalhou muito. Inclusive, enquanto a minha mãe estava no leito do hospital, né? A gente estava se despedindo dela e a gente estava lembrando das nossas histórias com ela, a gente estava gargalhando sobre toda essa experiência e, enfim, no velório a gente chorou muito, a gente riu muito, a gente, sabe? E essa é a experiência do momento, né? Eu não tô, de fato, sentindo, né, necessidade disso. Eu não tô sendo julgada, né, sobre isso. Ninguém tá me dizendo nada. Mas eu me preparei, só para vocês entenderem, né? Eu contextualizar que eu me preparei para uma coisa que não é o que está acontecendo. Eu estou lidando com um mal-estar, com uma situação difícil, mas não necessariamente em termos de lidar com uma crise emocional intensa, né? Tem momentos do dia que eu pego, por exemplo, olhando a janela e vejo as árvores, aí eu dou uma desligada e dou uma chorada, né? E aí eu volto a me lembrar do que a gente está vivendo, do que eu estou vivendo. Mas aí depois eu sigo. E é assim, né? Esses altos e baixos assim, que a gente vive em relação a algumas circunstâncias. Mas estou também contextualizando isso, né, Cris? Porque estou trazendo essa questão de que às vezes é algo tão doloroso, né, que a gente vive e a gente não sabe a forma como a gente vai reagir. Exato. Só vivendo, né, Mari? Só passando. Só vivendo, só passando. E a experiência é única para cada um de nós, né? E aí, a minha preocupação no sábado, né, Mari, que ela faleceu, né? Foi de mandar uma mensagem para Mari. Eu queria muito ter ido, acabei não indo porque eu estava muito envolvida com as coisas do meu pai, que eu achei que no sábado mesmo eu ia conseguir resgatá-los. Eu estava praticamente congelada em casa esperando. E eu pensei, meu Deus, eu queria ir, não vou conseguir ir. E aí eu me comuniquei de forma efetiva com a Mari para poder dizer, Mari, olha só, eu posso fazer a live sozinha. Eu posso, né, sobre um outro tema e deixar para a semana que vem a gente fazer outra. Eu posso fazer contigo. Eu quero que tu fique confortável para decidir, inclusive na última hora, não querer participar se tu quiser, né? Sem eu subentender que ela quer ou que ela não quer. Porque tem muito isso, né, Mari, nas interações humanas, de que um olha para o outro, né, que tem a distorção cognitiva da leitura do pensamento e subentende. Olha, a Mari não vai querer por isso. Né? É tão rico e tão bacana quando a gente consegue se sentir efetivo na nossa comunicação, deixando a outra pessoa livre para nos dizer exatamente como gostaria que acontecesse. Exato, exatamente. E isso é uma questão interessante também, né? Que é desse contato também, por exemplo, com os clientes, os meus pacientes, né? Eu fiz uma cartinha, um textinho, assim, colocando, porque alguns me acompanham em redes sociais e aí já sabiam, né? Sim. E outros nem tanto, porque eu acabei publicando também sobre o falecimento dela para amigos, para pessoas próximas poderem chegar, né? Sim. E me dar um abraço, quem pudesse. E aí eu escrevi sobre isso para eles, né? Eu coloquei assim que como eu tô me sentindo, né? Mas que existe aí nesse processo aí das pessoas terapêutico uma relação que eu me sinto afetada, as pessoas se sentem afetadas, né? Pela minha história.
E o protagonismo é da pessoa nesse processo de psicoterapia. Então, que a pessoa pudesse decidir se ela se sentia confortável de manter a sessão ou gostaria de não manter, né? Eu estava me sentindo bem, inclusive deixei em aberto a possibilidade de remarcar em outro momento, caso eu precisasse, né? E eu ia comunicar. Então, poder comunicar como a gente tá para as pessoas e ouvir as pessoas, isso no cenário aí das habilidades para as mães, é muito importante. A gente poder falar enquanto mãe como que gostaria, né, de lidar com uma determinada situação e como gostaria, inclusive, que as pessoas lidassem com o seu momento, né, com a sua vulnerabilidade e a gente poder, de fato, exercer. Acho que a Mari trancou de novo. Sem receios, sem aqueles ruídos, né, que prejudicam tanto e que são fonte de desregulação emocional. Isso que a gente tem que cuidar, né? A Psico Júlia tá falando aqui, comunicação assertiva é uma habilidade fundamental para todas as relações, mas é difícil. Nem sempre, né? Essa noite, né, Mari, eu consegui resgatar meus pais no domingo. E noite passada eu dormi só 3 horas. Fiquei com privação de sono, minha cabeça ficou ruminando um monte de coisa. E eu não consegui dormir, né? E tudo bem, eu aceitei que essa noite foi assim, porque a vida é assim, nem sempre a gente consegue dar conta. Escolhi não tomar nada, né? E tocar o dia. Então, eu sinto que hoje eu também estou mais desregulada por conta de tudo que aconteceu. No entanto, né, estou conseguindo usar as habilidades que eu aprendi da terapia comportamental dialética, que a gente pratica tanto na gente, né, Mari? Eu fiz o treino para mim, a Mari fez o treino para ela, a gente já fez grupo, eu já dei aula para profissionais, enfim. Quanto mais a gente pratica, seja em grupos para nós, ou seja, ensinando, a gente se melhora como ser humano e se sente cada vez mais efetiva. Então, é muito rico quando a gente consegue chegar nesse lugar, né? Exatamente. De incorporar, né, naturalmente e automaticamente, né, as habilidades, assim. Então, até mesmo esse fato que eu tô trazendo, assim, né, de poder em algum momento me permitir fazer um stop, né? Já entrando um pouquinho nas habilidades de tolerância ao mal-estar, né? Uma das habilidades principais e centrais é a gente praticar essa capacidade de fazer uma pausa no momento. Então, numa crise, né, numa situação que a gente está vivendo mais intensa de emoção, e a gente precisa continuar, a gente precisa dar conta do que vem em seguida. É nesse sentido que a gente precisa, às vezes, considerar que as habilidades de tolerância a crises emocionais são tão valiosas. Porque é um dia, por exemplo, em que, sei lá, eu estou, né, vivendo um processo de luto, vamos pensar eu, né, nesse caso, e eu preciso, de repente, buscar meu filho na escola. Eu não tenho como, vou ficar jogada em cima da cama, numa situação assim, hipotética, né, não tem quem busque, eu não posso deixar ele lá, eu preciso seguir, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, né, porque eu não posso, não é possível. Apesar de eu preciso fazer algo, e quando eu me vejo inundada numa emoção que está muito desregulada e que eu preciso dar conta do que é preciso, ou preciso sair de fato, né, de uma crise emocional intensa, eu posso começar com essa habilidade stop, que é parar, né? O que a gente vai fazer? A gente vai parar. Se eu estivesse lidando com uma situação, como eu falei, hipotética, de profunda tristeza, choro compulsivo, e eu estivesse deitada na minha cama, chegou na hora de ter que levantar, porque eu tenho que buscar o meu filho na escola, eu levantaria da cama, eu faria uma pausa, eu respiraria, né? Faria esse movimento primeiro, daria um passo para trás, que é essa situação assim de
vou me retirar um pouquinho desse lugar, dessa cena aqui de dor, de sofrimento. Posso ir até o banheiro, lavar o meu rosto, jogar água fria, ou colocar gelo no rosto, nos seios da face, nas minhas mãos, né? Para poder daí lidar, né, com essa situação assim de mudar a temperatura do meu corpo, porque a gente já ativa o nosso sistema fisiológico para lidar com aquela situação e sair daquela emoção. E aí depois eu ia ficar atenta em mindfulness, né? Prosseguir, né? O que acontece, observando o que está acontecendo, como é que eu tô agora. Eu melhorei, tá bem, agora eu já parei de chorar e vou seguir. E vou prosseguir. Atenta a tudo que está acontecendo. Então, esses são os passos de uma das habilidades que a gente fala no treinamento de habilidades, né? Nesse grupo de tolerância ao mal-estar, tolerância a crises. E a mudança de temperatura corporal, ela é tão significativa e tão efetiva, né, Mari? Porque ela dá uma resposta química rápida e direta para as pessoas, né? E aí vamos pensar, né? Tem alguns estudos falando que colocar as pedras de gelo aqui nessa região, né? Em momentos que a gente está com uma crise muito intensa, poder colocar só a pedra de gelo aqui, se tu não tem como segurar, enfim, ou que tu quer uma resposta mais rápida, já dá um disparo para o cérebro mais rapidamente e ajuda na autorregulação, né? O problema tá lá, o problema não vai modificar porque tu segurou o gelo, ou porque tu lavou o rosto, ou porque tu fez um polichinelo, ou porque tu dançou, seja o que for. O problema permanece, mas a nossa emoção, ela dá uma baixada. Se ela tá uma emoção 10, não significa que vai pro 1, né? Talvez vai baixar pro 5, pro 4, mas isso vai nos dar o suporte necessário pra gente voltar pro eixo e poder buscar o filho na escola, por exemplo. Isso, e é isso que a gente trabalha em termos de regulação emocional. A vida vai seguir, né? Nós vamos seguir tendo problema, ou preocupação, ou lidar com perda, enfim, isso não vai mudar o fato, porque inclusive são fatos imutáveis. Exato. Mas a grande questão é a minha capacidade para lidar com a vida, né, com o que está acontecendo no momento, para que eu possa, então, enfrentar a situação de forma mais efetiva, de forma mais funcional possível, né? Sim. Essa é a grande questão, né, Cris? De poder ter essa capacidade de lidar com o que acontece. A gente poder ter esse repertório de habilidades aprendidas nos dá o suporte para nós e serve de aprendizado e modelo para as crianças que convivem conosco, que somos mães, né? Porque a gente sabe que o ambiente, ele tem um impacto muito significativo no desenvolvimento ou não de transtornos mentais. Então, se a gente, em nós, mães, mulheres, conseguimos colocar essas habilidades em prática, isso não significa que seja fácil, gente. É muito difícil. É muito difícil. Quando tu tá no olho do furacão, que tu diz assim, meu Deus do céu, não tenho pra onde ir, não sei o que fazer. Para, respira, pega gelo, lava o rosto, pula num pé só, faz polichinelo, dança, enfim, busca alguma coisa de repertório para voltar pro teu eixo. Até na semana passada eu dei o exemplo da ambulância, né? Que a minha irmã se acidentou de carro, que eu cheguei lá e eu só respirava, A sensação é que eu ia cair dura no chão, estatelada, desmaiar, mas eu dizia, Cristo, não tem tempo para isso agora. Agora te organiza emocionalmente, porque tu tem que resolver outras coisas, que essa é a prioridade. E a gente, enquanto mãe, a nossa prioridade acaba sendo muitas vezes as crianças, porque elas ainda são dependentes de nós para se alimentar, para tomar banho, para trocar fralda, para os cuidados da saúde, né, Mari?
Exato. E isso é muito difícil. E às vezes eu vou estar numa situação, numa circunstância em que eu não vou conseguir regular, né, as minhas emoções. E aí, isso é uma outra coisa que eu gosto muito na DBT, que eu achei fantástica quando eu conheci as habilidades, é que mesmo quando não há o que fazer, a gente tem o que fazer, né? Nem mesmo que seja aceitar radicalmente o que está acontecendo, né? Ou o que eu fiz, o que, né, eu consegui lidar com uma determinada situação. Então, mesmo quando a gente não consegue fazer as coisas da maneira mais efetiva, né? A gente pode também aceitar o que está acontecendo e, inclusive, dar uma possibilidade de reconhecer que está sofrendo, que é difícil, que passar por uma dor específica, seja de raiva, de medo, de tristeza, é uma questão natural da vida. E se eu me comprometi a, enfim, a ter uma maternidade mais consciente, e eu me equivoquei, passei do ponto, porque a gente se desregula enquanto mães. Nós não somos santas, não somos, né? Não existe, exato, não existe esse estereótipo, né, de uma mulher santa e maternal, né? Como se pinta, romantiza a maternidade. Sim. Nós somos pessoas, nós somos, né, cidadãos, enfim, pessoas que sentem e que se desregulam. A gente vai lidar com desafios e às vezes vai botar o pé na jaca, vai errar sim. E como que a gente pode poder reconhecer que errou e inclusive reparar, né, o que aconteceu, que eu gritei, que eu dei uma palmada, que eu me excedi, que eu, sabe, não fiz o que devia fazer, peguei, apertei no braço, que estava com raiva. Como que eu vou lidar com essa situação, assumindo que equivoquei-me, que não fiz bem, né, que me desregulei, e reparar algo em relação ao meu filho ou à minha filha quando algo desse tipo acontece, o que é muito melhor do que não fazer nada. Exato. Não vamos tocar nesse assunto, que daí o assunto vai ficar quente. Não, nós temos que falar sobre isso para dizer, olha, a mãe errou. A mãe estava sem dormir, a mãe estava cansada, a mãe ficou irritada, não conseguiu controlar. Eu não podia ter feito isso, né? A mãe falhou, me desculpa. Não é sobre ti, né? A criança precisa saber que não é sobre ela, não foi algo que ela fez. Foi a incapacidade daquela mãe naquele momento, porque ela é um ser humano falho como qualquer um, de lidar com aquela situação. E por isso aconteceu desta forma, mas que ela vai se esforçar para usar as habilidades e não passar por isso novamente, né, Mari? Exatamente. Então eu cansei, assim, desses dias mais difíceis de estar lidando com privação de sono, porque dormi no hospital com a minha mãe não era fácil, não dormia, na verdade, né? Ficar também preocupada, né, com essas possibilidades, enfim, vivendo essa tristeza. Chegava em casa muitas vezes esgotada e queriam atenção e queriam a mamãe, então dava um abraço, dava um beijo, matava saudade, mas aí ficava insistindo naquela coisa. E chega, para de me chamar, deixa eu tomar meu banho. Aí dava uma, né, extrapolada, gritava, às vezes me aborrecia mesmo. E aí colocar isso como, puxa, depois de tomar banho, ou depois de comer alguma coisa, porque eu sou muito afetada por fome também, né? Eu não posso ficar com fome. E eu conseguia depois comunicar, né? Olha só, a mamãe tá preocupada, a vovó tá assado, frito, cozido. Eu não dormi bem essa noite, porque aconteceu assado, frito, cozido. Me perdoa se a mamãe gritou naquela hora. Eu não devia ter feito isso, né? Lembrar que não é assim, mas tu
chamou a mamãe zilhões de vezes. Não é sobre o comportamento Não, é da sobre criança. isso. Porque a criança é a Ela criança, tem o ela tá direito livre. de querer, exatamente, né? De muitas horas tu longe, tu distante, de querer a tua atenção, faz parte, né, do desenvolvimento infantil. Então, a gente poder colocar, eu não soube acolher o que tu estava precisando por causa dessas dificuldades, né? Tá difícil para mamãe, me desculpa. É tão rico, Mari, é tão rico quando a gente se permite errar, se permite conversar sobre isso e se permite reparar, inclusive para modelar para as crianças a efetividade interpessoal, para que elas saibam se comunicar de forma efetiva. Aí eu vou contar uma historinha que eu já nem sei se eu não contei em outra live, mas vou contar de novo porque me veio à mente. Eu acho que quando me vem a gente tem que falar, que foi o seguinte: eu vinha de uma situação aí, de uma bactéria que eu peguei que eu não sabia, então eu vim um mês e pouco sem dormir, com privação de sono mal. Isso afetou muito o meu humor. E aí tinha um dia que eu não tava nem eu me aguentando. Cheguei em casa meio-dia e comentei para a pessoa que trabalha aqui em casa, para minha filha, eu disse, olha, vim almoçar e falei assim, ó, eu tô assim, ó, insuportável. E nem eu tô me aguentando, então se eu for grosseira com vocês, vocês me desculpem. E aí, Mari, segui comendo. Passou 5 minutos, a minha filha falou alguma coisa e eu dei uma meio. E aí a minha filha disse assim, mãe, eu quero te falar uma coisa. Minha filha tem 20 anos. Eu, o que, minha filha? Ela disse assim, o fato de tu ter me dito que tu não tá bem e que tu poderia ser grosseira não te dá o direito de continuar sendo grosseira. Foi um soco no meu estômago escutar aquilo. E um orgulho ao mesmo tempo de saber que ela estava me ajudando a voltar para o meu eixo. Porque é verdade. Não justifica. Não é porque eu não dormi que os outros têm que engolir aquilo que está insuportável para mim, né? E eu fiquei tão orgulhosa de saber o quanto ela tinha conseguido colocar aquilo num tom de voz baixo, olhando no meu olho, né? E o quanto a gente vai tendo esses aprendizados, né? Que são tão significativos. A Dai tá falando, eu tô me identificando e aprendendo muito com você. É sensacional essa live. Que bom, Dai. A Dai trabalha lá na clínica, a Dai tá aí, né, nessas caminhadas da DVT, então ela vai cada vez mais provar desse fruto que a gente já vem provando há muito tempo, né, Mari? E que só nos melhora como ser humano. Sim, exatamente. Que é sobre isso, né, da gente poder amadurecer mesmo, né, o que a gente está sentindo, reconhecer e nos tornarmos melhores porque a gente está vivendo essa humanidade, né? Sim. Eu sou muito romântica, viu, Mari? Eu tenho esse problema que eu tenho uma visão muito romantizada sobre muitas coisas. Eu sou muito sonhadora. Eu tenho um sonho assim de, não sei, mudar o mundo. Não vou mudar, mas um pedacinho que eu puder, já estou feliz. E o meu desejo interno era que as escolas tivessem uma disciplina sobre regulação emocional, onde elas pudessem aprender a usar essas habilidades, que os profissionais dos postos de saúde tivessem mais acesso a esse tipo de informação, que as pessoas das empresas pudessem aprender a se comunicar, aprender a se autorregular. Isso é tão significativo, isso muda o mundo. Com certeza. Eu sou sonhadora, eu quero mudar o mundo, entendeu, Mari? Sim, mas é bonito, né? Eu acho que eu também tenho sonhos, né? De construir coisas melhores, né? Pra gente, assim. E é bom quando a gente tem um caminho, né? Que é um pouco do que a gente está trazendo aqui. Existe um caminho, né? Não é a única forma, mas é uma forma importante, considerável, empoderadora, né? De lidar com o que se sente. Né? Então, esse conjunto de habilidades favorecem muito a isso. Sim, essa aquisição, ela é fundamental. E quanto mais a gente exercita essas habilidades, seja habilidade
né, de regulação emocional, ou mindfulness, que a gente já falou também, né, ou a eficácia interpessoal, ou a tolerância ao mal-estar, quanto mais a gente incorpora no nosso dia a dia e pratica, né, no momento presente, todas essas habilidades, a gente já não é mais o que a gente era. A gente é outra pessoa, é transformador, Mari. E principalmente, né, a gente está aqui falando sobre mães. E quantas mães eu recebo no consultório com diagnósticos e transtornos de personalidade, por exemplo, que ao aprender sobre essas habilidades já não são mais quem elas eram. E elas dizem, meu Deus, Cris, quantos anos sofrendo por coisas que agora eu sei o que fazer quando eu me desregular. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Por Agora, isso, assim, esse projeto é tão significativo para nós. Isso, e eu acho que tu tá falando uma coisa, Cris, que é muito eu venho amadurecendo desde que eu comecei a trabalhar com mães, né? Que já não é de agora, a gente trouxe a ideia do treinamento para mães, assim, mas eu trabalho já com o público materno há mais tempo. E eu, há pouco tempo, identifiquei, assim, qual é o meu sonho nesse sentido, né, Cris? E eu sinto que uma das coisas que mais me chama atenção mesmo em relação a DBT é trabalhar com mães, né? Então, mulheres que se desregulam mesmo, não só pela vida natural acontecendo, mas mulheres que sofrem intensamente, né? Com alguma questão de depressão, ou de bipolaridade, ou de personalidade borderline, o que quer que seja, né? Com algum diagnóstico. Porque, na verdade, eu tive uma mãe com uma precariedade de saúde mental muito severa, né? Então, o meu sonho é, de fato, trabalhar com isso, tem a ver com fazer algo por mim, né? Enquanto, inclusive, me curando, me transformando. Uma reparação, né, Mari? De ti mesma. Exatamente. E através de ti para como eu posso para as outras pessoas, né? Mudar essas interações difíceis de mães com os filhos. Isso. A partir, né, das habilidades da DBT. E isso é tão rico porque é um propósito de vida, né? De verdade. E então, a Ana Letícia Pinkler está falando aqui, né? Muitas brigas e tragédias seriam evitadas. Quantos de nós passamos por situações de muita invalidação dentro do nosso lar, né? Enquanto éramos criança, porque os nossos pais não tinham acesso a essas informações. A gente tem hoje acesso a essas informações, a gente sabe, isso é ciência, isso não é achismo, isso funciona. Desenvolver essas habilidades modifica a vida das pessoas. Então, é muito, eu acho que é um grande projeto, né, Mari? Eu acho que a gente vai conseguir ajudar muitas mães, né? Então, assim, as mães que estiverem interessadas, entrem em contato com a gente, manda no direct, ou entra na nossa bio ali, tem o link para saber mais informações. A gente, a princípio, vai começar com uma idade, mas a gente vai abrir para outras idades em seguida, para poder fazer essa troca e conseguir melhorar o repertório de habilidades dessas mães, que vai respingar na família toda, né? Vai ser muito significativo. Exatamente. E é ousado que a gente está falando, mas é isso. Acho que é um pouco do que a gente quer. Assim, a gente pode mudar muita coisa, né? O mundo, inclusive, o universo de muitas pessoas. Isso. Né? De muitas famílias. Vou ter que encerrar, infelizmente. Quero muito te agradecer mais uma vez. Mari, nós estamos juntas para a eternidade. Aí, tá? Sim, e a gente segue essa semana com postagens no nossos Instagrams sobre o tema ainda, né? Regulação materna, porque o grupo, a princípio, vai começar em julho, né? Então, a gente tem ainda esse finalzinho de mês. A gente vai mudar os assuntos aí dos nossos Instagrams, porque a vida vai seguir, mas o grupo vai seguir, tá, gente? É uma coisa, não vai ter fim. A gente vai seguir um grupo, outro grupo, abrindo possibilidades, e a gente vai postando também no nosso Instagram sobre essas informações. Então, quem vocês acharem que tem interesse, sejam os profissionais para indicar
para as mães, né, que eles atendem os seus pacientes, seja para amigos de vocês, que vocês acham, não tem problema perguntar, tirar dúvida, chamem a gente, tragam sugestões, vai ser muito bacana escutar todos vocês. Exato. É isso aí. É isso, meu bem. A Júlia tá dando uma ideia aqui, ó, de fazer grupo com mães neurodivergentes. Ótimo. Boa. Excelente. Que é excelente. Um público que precisa muito de apoio, né? De ajuda também para lidar com as emoções. Muito. A gente não pensou no primeiro momento em separar, né? Porque as mães sofrem independente, né? De qualquer coisa, mas também é uma ideia bem legal. A gente pode, daqui a pouco tem um grupo de mães aí que já acontece, que se dão apoio, que querem participar. Chamem a gente, vamos pensar juntos, a gente coloca isso para funcionar. Nós estamos com sangue quente, né, Mari? Louca para dar start nesses grupos aí. E aí a gente vai trazendo notícias também pelo Instagram aqui para quem nos acompanha, tá bom? Isso aí, gente. Obrigada. Obrigada, Cris. Um beijo. Linda. Um beijo para vocês. Obrigada, gente. A gente não interagiu muito porque eu perco o foco. E aí eu não quero perder o foco. Acabei não interagindo, mas eu vi eu dei tchauzinho aqui, ó, acenei para cada pessoa que entrou. Vocês moram no meu coração. Nos ajudem a divulgar isso, que é um projeto lindo que a gente quer ganhar o mundo com esse projeto, tá bom? Certo. Um beijo. Isso aí. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Até, querida.